Olá, amigos da Mista, tudo bem? Aqui é Augusto falando de novo sobre transposição. E como já fiz uma aula anterior, e eu vou ficar focando bastante nesse tema da transposição. Então, lembrando que a transposição ela pode vir tanto da tradicional como da Promotion ou da Tablita. Mas a minha ideia é o seguinte, eu vou ficar sempre focando nela, começando da Tablita e ela se cruzando com a convencional. Porque pelo simples fato de a gente, quando aprende a jogar dama, a gente aprende pelo jogo tradicional. Então eu vou focar bastante nisso. Qualquer partida jogada de tableta, eu vou fazer uma transposição passando por um jogo convencional. E vai dar várias aberturas. Como um jogo de dama tem muitas aberturas, pode ser qualquer uma. Então, eu estou aqui de novo com a partida do Vinícius, jogada no Mundial da Turquia, no ano de 2018. E uma partida bastante interessante do jeito que foi jogada. O sorteio dela, que é bastante interessante, porque a peça de B2 ela sai da coluna, né? A coluna aqui a gente já sabe que a coluna aqui é a coluna B. A peça de B2 sai da coluna B, essa coluna aqui, foi para a coluna do F, que é F4. Então a pedra saiu fora da origem. E as pretas também, a coluna de G7 saiu, a peça de G7 foi para C5. Então é uma tableta em posição fechada, né? Você vê que é uma posição que não tem troca logo no começo da partida. Então vamos só ver como foi jogada essa partida. Posição bastante superior à posição do Vinícius. Ganhou aqui. Bem jogada, né? Então, foi uma partida de tableta, muito bem jogada, por sinal. Agora vamos voltar lá para o começo dessa partida. Deixa eu apertar no princípio. Então, aqui nessa posição dessa tapita, logo no primeiro lance das brancas e agora das pretas, G7, ó. Olha, vamos ver como é que ela foi jogada. G7, H6, C3, D4, B6, A5, trocou tomando para B6 e A7 tomando para C5, G3, H4 e as negras trocou F6, G5, tomou de H4 para F6 e E7 para G5. Então vejamos aqui esse meio de jogo aqui, ó. Esse meio de jogo bastante interessante e para mim bastante familiar. A gente que estuda bastante, joga bastante jogo de diversas posições, a gente sempre passa por uma posição que você já jogou, você já viu. Isso vai acontecer com vários jogadores que quando está começando a jogar dama, praticar, estudar, ele vai ter esse entendimento dessa posição, de várias posições. Então vamos ver aqui essa posição, tá vendo como é que ela tá? Agora vamos voltar aqui, ó, para esse diagrama daqui, da esquerda. Eu vou botar do começo. Começou com AB4, olha. B6, A5, B2, A3, A7, B6, E3, F4, pouco jogado, uma variante da Bodianski, mas pode ser jogado. F6, E5, seguido de D2, E3. C7, B6,
C3, D4, trocando, tomando de F6 para C3 e B4 tomando para D2, G7, F6, G3, H4 e trocou, F6, G5, tomou de H4 para F6 e E7 para G5. Olha a posição, uma posição de convencional, um meio jogo de convencional que se encontrou aqui de novo com a posição de tablita. Tá vendo? A importância do conhecimento de meio de jogo e transposição. Isso acontece muito de várias posições. O jogador, o damista, que tem esse poder de identificar uma transposição, isso vai poupar muito tempo e energia, desde que ele conheça essa posição. Quem pratica muito jogo tradicional, ele tem uma vasta vantagem de conhecer posições diferentes. Eu estou falando quando ele está numa tableta, mas tem jogadores que não praticam essa maneira de jogar dama. A maioria estuda com micro, com programas, faz a sua partida com análise, que é certo, perfeito, mas tem aqueles outros jogadores que ele prefere conhecer a estrutura da posição, ele tem a semelhança da posição para saber a origem de qual foi a abertura que foi jogada. Isso acontece bastante, e quanto mais conhecimento de jogo tradicional, bom para fazer transposição. É lógico que precisa de um certo tempo, conceito e conhecimento. E sempre ter um entendimento da estrutura do jogo, que isso faz muita diferença na hora da competição de um jogo pensado. O jogador, aquele que consegue criar, aquele que consegue analisar profundo, ele consegue identificar esse tipo de transposições no decorrer de uma partida, ok? Na próxima videoaula eu sempre vou focar em transposições, porque assim, eu acho que é um método que muitos sabem que tem, mas não sabem como aplicar, não sabem como fazer isso. E isso a gente não aprende de uma hora para outra. Aprende jogando, praticando e conhecendo bastante posição. Ela pode ocorrer de uma tableta para tableta, ela pode correr de uma tableta para convencional, de uma convencional para tableta, de uma promotion. É um universo de posições que acontece. Por isso que eu acho que o jogo de dama é uma beleza. E às vezes ao mesmo tempo muito difícil quando chega nesse meio de jogo diversos, de posições, ok? Até a próxima videoaula e fique com Deus.